Max Blumenthal on? Temos o Max Blumenthal. Estamos no ar. Sim. Ah, aí tá ele. Oh, there is. Hi, Max. Oi, Max. É bom te ver. Não conseguimos te ouvir. We can't hear you. Você consegue me ouvir? Meu áudio deve estar ligado. Yeah, no, you're good. Thanks. Sim, não. Está tudo bem. Obrigado. Bem, antes de mais nada, obrigado por participar. Agradecemos muito o seu tempo. Eu realmente queria perguntar primeiro sobre como você reflete agora sobre o que aconteceu após 7 de outubro. Porque, novamente, quando a maioria dos conflitos começa, sempre temos a mesma imagem. Esta é uma história preto e branco. Tivemos essa, você sabe, democracia liberal em Israel sendo atacada por terroristas. Sem provocação, obviamente. E temos histórias sobre, você sabe, bebês decapitados, tudo isso. Mas agora, claro, passando 15, 16 meses nisso, o que realmente sabemos que aconteceu depois, após o 7 de outubro? What do we know actually happened afterwards, after 7th of October? Well, it's a very open-ended question. Bem, é uma pergunta muito aberta. O que aconteceu depois? Porque já se passaram 15 meses. Mas uma coisa que aconteceu, apenas para conectar com seus comentários que eu estava ouvindo, é que a ordem baseada em regras foi exposta como uma farsa gigantesca. Obviamente, há um estado de exceção em torno de qualquer coisa que aconteça dentro da Palestina. E vimos a máscara cair em nossa própria sociedade, com o controle israelense ou sionista sobre grandes instituições, sendo exposto de maneiras como nunca antes. Agora, uma dessas instituições foi a mídia corporativa dos Tasmans. A mídia corporativa dos Tasmans funcionou como o poderoso Wurlitzer para o escritório de Benjamin Netanyahu imediatamente após 7 de outubro. Todo o contexto foi apagado para a Operação Al-Aqsa Flood. Toda a história foi desaparecida. E, de repente, Israel era uma coleção de vítimas do Holocausto. Israel was a collection of Holocaust victims. And we were treated to a series of deceptions. E fomos submetidos a uma série de enganos que criaram espaço para que Israel pudesse realizar um genocídio, que, como tentei explicar no meu livro de 2013, Goliath, estava há muito tempo em preparação. Israel era uma sociedade preparada para o genocídio. E o ataque de 2014 à faixa de Gaza foi um teste, um ataque que pude testemunhar de dentro de Gaza. Então, os primeiros enganos, como você mencionou, foram sobre bebês decapitados, divulgados na CNN, sem absolutamente nenhum distanciamento crítico. O repórter da CNN afirmou que esses relatos foram confirmados pelo gabinete do primeiro-ministro. Então foram confirmados por um dos maiores mentirosos do mundo. Depois ouvimos sobre um bebê assado no forno, um bebê retirado do útero de uma mulher grávida, e você sabe, por aí vai. Ovaries and, on and on. Every single one of these claims was totally discredited. Cada uma dessas alegações foi totalmente desacreditada. Na verdade, apenas um bebê foi morto em 7 de outubro, Mila Cohen, de 11 meses, acidentalmente baleada através da porta de um quarto seguro. Os verdadeiros objetivos de 7 de outubro foram completamente apagados. Isso é o que a mídia do Zetrov faz. Foi o que fez quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Simplesmente nos disseram que Putin quer recriar a União Soviética. Não há lógica política por trás disso. Nenhum contexto, nenhuma provocação. E aqui nos disseram que o Hamas simplesmente quer matar judeus. Assim, Israel teve todo o espaço necessário para cometer genocídio. E foi também graças ao principal propagador da retórica da ordem baseada em regras do governo Biden, Antony Blinken, secretário de Estado, que esse espaço foi concedido. Secretary of State, that it was granted that space. On October 31st, 2023, at a very Em 31 de outubro de 2023, em um momento crucial quando o Hamas estava dizendo a Israel, através de uma linha estabelecida em Doha, por meio de negociações de bastidores, que libertaria todos os reféns em troca de Israel não invadir Gaza, eles já estavam apresentando listas de prisioneiros. Tony Blinken foi ao Senado e foi questionado durante seu depoimento. Por que você não pressiona por um cessar-fogo? E ele disse, porque o Hamas entrou em uma sala de estar em Kibbutz Be'eri e torturou uma família até a morte,
desmembrando os pais, depois matando as crianças. Então eles almoçaram na sala de estar. Isso foi uma completa fabricação, contada por uma figura desacreditada em Israel, que está por trás de muitas dessas mentiras, Yossi Landau, de uma organização de resgate ultra-ortodoxa, entre aspas, que estava arrecadando dinheiro com as fabricações de 7 de outubro. E Blinken disse que é por isso que não podemos ter um cessar-fogo, porque estamos lidando com monstros no Hamas, e Israel precisa ser capaz de destruí-los. Isso foi em 31 de outubro. Outro acordo foi proposto em maio, que o Hamas aceitou em maio de 2024. E esse acordo foi apresentado pela administração Biden, depois que o Tribunal Internacional de Justiça acusou Israel de genocídio, ordenou que parasse e ordenou que não invadisse Rafah, a área sul, em Gaza, onde tantos palestinos deslocados estavam vivendo em tendas. E então a administração Biden coloca esse acordo de cessar-fogo na mesa, esperando que o Hamas o rejeite para que possam, de certa forma, desviar da decisão do TIG. Hamas aceita inesperadamente. E assim, Israel muda as regras do jogo, e o governo Biden permite que Israel culpe o Hamas pelo fracasso das negociações. Em julho, novamente, o mesmo acordo de cessar-fogo é colocado na mesa. Hamas aceita todos os termos. Israel muda as regras do jogo novamente. Netanyahu apresenta novos termos, que são impossíveis de cumprir. Nos bastidores, o fanático ministro da Segurança, Itamar Ben-Gvir, está dizendo a Netanyahu que, se ele não sabotar essas negociações de cessar-fogo, ele sairá da coalizão e a coalizão se desintegrará. Netanyahu está enfrentando 4 julgamentos por corrupção, então ele precisa manter sua coalizão unida. Por isso ele está constantemente sabotando os acordos. E parecia que ele tinha algum tipo de acordo de bastidores com Tony Blinken, onde os Azassuês concordariam em culpar os palestinos toda vez que o acordo de cessar-fogo fracassasse. Então, avançando para hoje, conseguimos um acordo de cessar-fogo depois de, digamos, 60 mil mortos em Gaza. Destruição total. Mais de 80% das casas destruídas. E Yoav Gallant, o ministro da Defesa israelense que serviu durante a maior parte do genocídio em Gaza, recentemente deu, na semana passada, uma entrevista ao canal 12 de Israel, onde declarou que o acordo que estava na mesa em julho, que o Hamas aceitou, era exatamente o mesmo acordo que Israel acabou de aceitar, para proporcionar uma cessação do conflito. E ele disse que milhares de vidas foram desperdiçadas e os reféns ainda estão na faixa de Gaza. Eles poderiam ter saído em julho. Então é onde estamos hoje, apenas olhando para mortes completamente desnecessárias. Hoje, o corredor de Netzarim foi liberado, ou devo dizer que nas últimas 24 horas o corredor de Netzarim foi totalmente abandonado pelo exército israelense. O corredor de Netzarim era uma base militar israelense de fato em Gaza, que deveria ter cortado o norte de Gaza. Ele atravessa a faixa de Gaza. Era para ter cortado o norte do resto da faixa de Gaza. Os soldados israelenses basicamente viviam lá. Eles faziam churrascos, descanso e recreação, massagens. E eles estavam encenando massacres de lá e atirando nas pessoas em Gaza. O objetivo era impedir que a população do norte de Gaza pudesse voltar para suas casas, mantendo essa base lá. Por causa do cessar-fogo na segunda fase, eles foram forçados a sair. Os soldados estavam chorando. Eles estavam muito infelizes por sair. Agora eles se foram, e as pessoas em Gaza podem examinar as ruínas deixadas para trás em Netzarim. E eles encontraram, você pode ver isso no Twitter se procurar agora, cabeças decapitadas recentemente. Braços, pernas, partes do corpo estavam espalhados por toda essa área, onde soldados israelenses faziam churrascos enquanto a administração estava lutando. Eileen. Bloqueando cessar-fogo após cessar-fogo, os soldados israelenses estavam desmembrando seres humanos em Gaza, sem motivo algum.
exceto puro sadismo. Então, voltando ao início dos meus comentários, quem é o culpado aqui? Claro, a administração dos Estados Unidos. Claro, Israel. Israel e seu projeto de grande Israel sitiando o povo palestino, expulsando-os, como ouvimos nos comentários de Donald Trump. Mas também a mídia dos Estados Unidos forneceu a Israel todo o espaço necessário para poder realizar este projeto bárbaro. E estamos apenas começando a ver as verdadeiras evidências visuais gráficas dos horrores que Israel cometeu, porque agora finalmente deixaram grandes partes de Gaza. Obrigado. Fico feliz que você mencionou a mídia, porque muitas vezes esses tipos de crimes de guerra não podem realmente ser cometidos a menos que haja alguma cobertura, tanto da classe política quanto da mídia. Mas eu estava curioso sobre o cessar-fogo que você mencionou. Até que ponto você vê isso como sustentável, ou ele vai perdurar? Estou pensando, obviamente, Netanyahu, bem, ele não esconde isso. Ele não se importa com isso. O governo israelense poderia colapsar se realmente o mantiverem. Por outro lado, violá-lo agora também terá um alto custo. Como você vê a probabilidade ou a capacidade de o cessar-fogo ser preservado? O cessar-fogo só pode ser mantido com pressão dos Estados Unidos sobre Israel. Israel tem muito pouco incentivo para mantê-lo. Era esperado por todos os meus contatos em Gaza que ele se desfizesse. Nas últimas 48 horas, 3 cativos foram libertados de Gaza. Ao contrário de rodadas anteriores, quando cativos foram libertados, as soldadas israelenses que foram libertadas pareciam magras, não muito bem alimentadas. Elas não foram bem alimentadas, porque ninguém no campo de concentração que Israel criou, chamado Gaza, estava sendo bem alimentado. Mas na mídia israelense, a forma como está sendo retratado é que elas foram torturadas, foram tratadas horrivelmente, e que isso é o Holocausto novamente. Que Israel foi criado para impedir que os judeus parecessem magros e fossem mantidos em cativeiro nas mãos dos gentios. E aqui falhamos. E a única maneira de corrigir essa situação e continuar a perpetuar a memória espiritual do Holocausto é destruir totalmente o Hamas. Mas o que estamos vendo ao mesmo tempo na faixa de Gaza? Estamos vendo grandes procissões, até desfiles das brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas. Eles parecem estar em boa forma. Ainda estão armados. Estão de pé nas ruas de Gaza. O secretário de Estado Antony Blinken, o ex-secretário de Estado Mike Pompeo e o presidente Joe Biden reconheceram que o Hamas havia reabastecido as fileiras de seus combatentes até o final da guerra. Então, Israel falhou nesse objetivo, e ainda assim a população vê o Hamas como os novos nazistas que abusaram de sua população. E você sabe, a forma como a sociedade judaico-israelense digeriu os últimos 15 meses é completamente diferente da forma como nós fizemos, da forma como aqueles de vocês nesta conferência fizeram. Eles viam os reféns e cativos em Gaza como uma espécie de time de futebol. E todo mundo sabia os nomes de cada jogador do time e conheciam os membros da família. Israel é uma sociedade muito pequena. Todo mundo meio que se conhece através do serviço militar, ou conhece alguém que conhece alguém. E a obsessão deles em tirar essas pessoas de lá transcendeu qualquer empatia que pudessem ter pelas milhares de crianças que foram massacradas por seus jatos. Então, quero dizer, vejo um potencial muito alto para a pressão emocional começar a empurrar Israel de volta ao conflito. A administração Trump, embora quisesse esse acordo de cessar-fogo como uma vitória política para Trump, precisa impedir que o conflito se expanda por enquanto, porque Donald Trump não parece querer uma guerra com o Irã agora. Há muito pouco que estão fazendo para exercer influência sobre Israel. O Departamento de Estado de Donald Trump, sob Mike Pompeo, que é um projeto de estimação neoconservador, acabou de autorizar um acordo de venda de armas de 8 bilhões de dólares para Israel. O Departamento do Tesouro de Donald Trump acabou de levantar sanções sobre um pequeno grupo de colonos violentos e fanáticos na Cisjordânia,
que a administração Biden havia sancionado como um de seus poucos atos simbólicos de pressão sobre Israel. As one of their few token acts of pressure on Israel. And that has unleashed settler violence across the West. E isso desencadeou a violência dos colonos em toda a Cisjordânia contra os palestinos, além de enviar uma mensagem ao exército israelense de que tem carta branca para atacar palestinos no norte da Cisjordânia, onde houve resistência armada. E agora há uma grande operação militar israelense lá. Depois temos o Líbano. Israel tem atacado no norte do Líbano, em toda a região, nos últimos dias, para provocar e desafiar o Hezbollah a responder e manter a pressão sobre o eixo da resistência. Porque Israel sente que obteve a vantagem quando assinou um cessar-fogo no Líbano e quer continuar mantendo essa vantagem. A administração Trump enviou uma figura muito peculiar ao Líbano, chamada Morgan Ortagus, que é uma funcionária do Departamento de Estado, que na verdade é uma convertida ao judaísmo, uma cristã sionista convertida ao judaísmo, para se encontrar com Joseph Aoun, o novo presidente do Líbano. To meet with Joseph Aoun, the new president of Lebanon. And it doesn't seem like things went well there. E não parece que as coisas foram bem lá, porque o novo governo libanês, pelo qual os Estados Unidos estavam pressionando, permitiu que políticos xiitas ligados ao Hezbollah e ao movimento Amal entrassem no governo, rejeitando explicitamente o que os Estados Unidos queriam. Então acho que o Líbano pode ser o primeiro lugar onde o cessar-fogo falha, e isso pode se espalhar novamente para Gaza. Israel sente que não conseguiu terminar seu trabalho no Iêmen, e o Iêmen foi um teste para o Irã, que é obviamente o objetivo final. Israel acredita, verdadeiro ou não, que enviou a mensagem ao mundo de que destruiu o sistema antiaéreo do Irã, suas baterias S-300, durante seu último ataque ao Irã. O Irã não respondeu a isso. Não sabemos qual é a verdade, mas acredita que agora pode ter um caminho claro para atacar as instalações nucleares do Irã. Have a clear path to attacking Israel's nuclear facilities. And my understanding is that is the message that it is. E meu entendimento é que esta é a mensagem sendo enviada ao diretor do Conselho de Segurança Nacional, Mike Waltz, que tem sido um fervoroso defensor de atacar o Irã. O vice-presidente de Vance é um opositor declarado de atacar o Irã. Onde Donald Trump se posiciona sobre isso é incerto. Tucker Carlson, que é um influenciador na órbita de Trump, é um opositor muito veemente de atacar o Irã. Mas eu acho que o impulso ainda está lá para reacender este conflito, atacando o Irã. E há forças na administração dos Estados Unidos que querem remover todas as restrições sobre Israel. Está completamente nas mãos da administração dos Estados Unidos se este conflito será reacendido, porque eu acredito que Netanyahu quer ir direto para o Irã com a ajuda dos Estados Unidos. É interessante com o Irã, porque este é realmente o dilema. Se eles não retaliam, então são fracos e podem ser eliminados. Se eles retaliam, então são agressivos e perigosos e também precisam ser eliminados. Portanto, eles têm uma maneira difícil de responder. Mas você mencionou o cessar-fogo, e se Israel irá ou não à guerra com o Irã, tudo depende dos Estados Unidos. E bem, acho que todos estão familiarizados com as declarações recentes de Trump sobre a necessidade de limpar os palestinos de Gaza. Quando perguntado quantos, ele disse todos eles. E também, é claro, argumentando que os Estados Unidos deveriam então deixar de ter posse de Gaza. E sim, seria interessante. Nunca tenho certeza se você o leva ao pé da letra, mas isso mais ou menos uniria o interesse dos Estados Unidos com o de Israel, embora eu tenda a duvidar que isso possa realmente ser feito. Não vejo como poderia ser, mas também parece conflitar com essa ideia de América em primeiro lugar, dado que é muito difícil convencer, acho, os americanos de como isso beneficiaria sua segurança. Mas o que você está interpretando dos comentários de Trump sobre, sim, limpar Gaza, isso é tudo bravata, ou como você interpreta esses comentários? Bem, é uma bravata muito perigosa, mas ainda assim é uma bravata. E é uma bravata baseada em propostas reais que foram apresentadas a Trump,
completas com gráficos gerados por IA, mostrando a utopia de Gaza após sua população ser etnicamente limpa e ser nivelada e redesenvolvida por monarquias árabes retrógradas, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Há alguém chamado Joseph Peltzman, que é professor na Elliott School da Universidade George Washington, que, para aqueles que não sabem, está localizada bem em frente ao Departamento de Estado em Washington. É um campo de treinamento para apparatchiks do Departamento de Estado. E Peltzman é realmente um professor lá que apresentou um plano de relocação de Gaza para Donald Trump em julho passado, quando Gaza foi substancialmente destruída. E a equipe de Trump aceitou sua proposta e disse: "Isso é muito interessante. Vamos analisar. Você sabe, está pensando fora da caixa." E o que Peltzman disse nesta proposta é que você tem que destruir toda Gaza e recomeçar do zero. Então é quase idêntico à linguagem que Donald Trump meio que regurgitou de forma cretina em sua coletiva de imprensa com Benjamin Netanyahu. Existem outros planos que Netanyahu carregou em seu site e apresentações em PowerPoint que praticamente pedem a mesma coisa. Um deles se chama Gaza 2035. Eu discuti isso em nossa transmissão ao vivo do Grey Zone, acho que ontem. Eu meio que perco a noção de quando faço essas transmissões ao vivo. Mas o que Donald Trump fez foi meio que revisar esses planos. A mente de Donald Trump não é a mais aguçada, então ele tenta comercializá-los de uma maneira realmente grosseira. E parecia limpeza étnica, porque era. Israel nunca vai permitir que uma parte da população de Gaza saia e depois volte. Por quê? Porque isso contradiz os objetivos do sionismo. O sionismo exige que Israel supere em número a população indígena palestina, muçulmana e cristã para manter um Estado judeu. Se não conseguir fazer isso e não mantiver um número superior de judeus em relação aos não-judeus entre o rio e o mar, bem, torna-se oficialmente um estado de apartheid. Já é. Mas o objetivo de Gaza era criar um armazém humano para a população excedente, que eram todos refugiados do que agora é Israel, que não podiam voltar para Israel, porque então você teria uma população minoritária muito pequena governando sobre não-judeus em seu meio, enquanto se declarava um Estado judeu. Non-Jews in its midst while declaring itself a Jewish state. So it could no longer be Jewish and democratic. Então não poderia mais ser judaico e democrático se essa população estivesse vivendo entre eles. Portanto, eles têm que viver em um armazém, um campo de concentração, e então precisam se desengajar disso e declarar que não têm responsabilidade por essa população. Foi isso que Israel fez em 2005, 2006, com o desengajamento. As convenções de Genebra não se aplicam mais. Eles não estão ocupando porque não estão fisicamente lá. Claro, eles mantêm controle total sobre Gaza através de meios mais sofisticados, panóptico, drones e muros e assim por diante. O objetivo disso é preparar o terreno para, em uma data posterior, empurrar essa população para o mundo árabe, especificamente para o Egito, mas deixando-os sair para qualquer lugar. E agora Israel tem a oportunidade perfeita para começar a expulsar esse excedente populacional, a fim de garantir sua maioria demográfica judaica. E Joseph Peltzman, que parece ser ele mesmo um sionista judeu inserido na academia, não enfrenta as mesmas consequências que os professores pró-Palestina enfrentam, quando, por exemplo, dizem Palestina livre ou questionam o que Israel fez em 7 de outubro, e todos são demitidos. Ele está apresentando esse plano, que parece o plano perfeito. E Donald Trump, ele entende de que lado seu pão está sendo passado na manteiga. Donald Trump foi financiado por Elon Musk, todos sabemos disso. $185 milhões para financiar a campanha de base de Donald Trump em 2024. Mas sua segunda maior financiadora foi Miriam Adelson, a viúva do falecido magnata sionista americano Sheldon Adelson. Miriam Adelson está completamente comprometida com o projeto do Grande Israel. Ela é basicamente um ativo de inteligência israelense. Ela também financiou a carreira de Benjamin Netanyahu. E ela estava sentada, durante a posse de Trump, diretamente atrás de Donald Trump. Nenhum membro do Congresso conseguiu um assento tão bom.
a maioria dos membros do gabinete não foi tratada com um assento VIP tão especial. Portanto, a importância de Miriam Adelson é fundamental e Trump entende o que ele tem que dizer aqui. Então ele basicamente entregou a fantasia de Israel para eles, pelo menos retoricamente. E foi bravata, porque a população de Gaza não vai sair. Eles lutarão para permanecer em suas casas. Vimos o tipo de coragem e firmeza que eles demonstraram no norte de Gaza, quando estavam sob um cerco de fome nos últimos meses. O médico do hospital Kamal Adwan, Hussam Abu Safia, ficou com seus pacientes e recusou ordens para evacuar o hospital, até ser preso e levado para um campo de tortura por Israel. Essa é a mentalidade do povo de Gaza, porque eles entendem que no momento em que deixam suas casas, a Palestina desaparece. Sua identidade como povo desaparece, e o genocídio se completa. E como mencionei antes, a ala armada do Hamas ainda está ativa. Então é bravata. Mas o que Trump fez foi legitimar esse tipo de bravata. E agora você vê, por exemplo, o New York Times declarar que Trump estava apresentando uma ideia inovadora que rompe com as convenções sobre como resolver o conflito. Estamos vendo figuras como Dennis Ross, alguém que supervisionou o chamado processo de paz e negociações durante o governo Clinton, e teve um papel no governo Obama. Ele disse, bem, todos esses estados árabes estão criticando o plano de Trump, mas eles têm uma ideia melhor. A mídia de Murdoch na Austrália e no Reino Unido exaltou o plano de Trump como uma espécie de iniciativa ousada. Então, podemos ver agora que a maneira como Trump opera é que ele dirá algo que parece ser louco, mas isso desloca os parâmetros e a janela de Overton, fazendo com que pareça mais normal ao longo do tempo. Assim, ele está normalizando a limpeza étnica. E só um ponto final. Você sabe, o movimento de Donald Trump é chamado de America First. It operates under the motto of America First, make America great again. But it's very clear. Tornar a América grande novamente. Mas é muito claro aqui que Donald Trump está sendo subvertido por uma força estrangeira em Israel e seu lobby do grande Israel e movimento sionista dentro dos Estados Unidos, e que ele estava inicialmente disposto a comprometer tropas dos Estados Unidos para, em suas palavras, assumir o controle de Gaza. E isso levanta algumas questões para sua base sobre o que realmente significa América primeiro. Quais são realmente os interesses americanos e se eles estão realmente alinhados com Israel? As contradições estão começando a se acentuar para muitos dos membros mais informados do movimento de Donald Trump, e eles estão começando a questionar se podem ter sido enganados. Esta será uma tendência interessante de observar nos próximos 4 anos. Bem, você mencionou que esse plano de enviá-los para outros países provavelmente não foi muito bem informado. E obviamente os palestinos resistiriam muito a isso. Ele sugeriu, sabe, porque eles gostariam de voltar, como se já estivessem praticamente concordando com ele, que todos deveriam ser etnicamente limpos. Mas em termos de enviá-los para outros países, há alguns desafios aí. Acho que é o Egito e a Jordânia. O que acontece com esses países dentro dos países? Não que isso necessariamente ou realmente aconteça, mas apenas a ameaça de enviar ou limpar etnicamente a Palestina e enviar todas essas pessoas para a Jordânia e o Egito. Não apenas para esses 2 países, mas até mesmo para a Arábia Saudita, com Trump sugerindo que ele já tinha o sinal verde dos sauditas. Isso pode ser verdade, eu provavelmente duvidaria. Mas de qualquer forma, entre o público, isso não pode ser uma declaração muito popular. Algo se deixa de fanis com os Horatz. Make them happy with their authorities. Não, isso é do ponto de vista dos Estados Árabes Sunitas. É o equivalente a ameaçá-los com uma campanha de bombardeio. O príncipe Turki Al-Faisal, que é o chefe de inteligência de longa data da Arábia Saudita e um aliado muito próximo da Saia, apareceu no programa de Christiane Amanpour, acho que foi na PBS, pode ter sido na CNN. Usando um kefir palestino como adereço de cabeça, ele estava basicamente enviando um sinal de total desafio a Trump. O rei Abdullah na Jordânia, que é basicamente um implante britânico na região,
um hashemita, que governa uma grande população de refugiados palestinos, vazou para a mídia que está preparando uma ação militar contra Israel se os palestinos forem etnicamente limpos e empurrados para a Jordânia. If Palestinians are ethnically cleansed and pushed into Jordan. President Abdel Fattah al-Sisi, o presidente Abdel Fattah el-Sisi, outro tipo de fantoche apoiado pelo Ocidente, quero dizer, efetivamente um fantoche apoiado pelo Ocidente, é totalmente dependente do Ocidente para governar e dos acordos de Camp David, da ajuda dos estados para seu exército. À frente de uma junta militar, de fato, no Egito, ele declarou total oposição e rejeição ao plano de Trump. O povo egípcio, o egípcio médio, apoia fortemente a luta palestina, mas a elite egípcia é profundamente anti-palestrina e vê os palestinos como uma força desestabilizadora. Sisi está profundamente preocupado com outra insurgência ou levante da Irmandade Muçulmana em seu país, e vê o Hamas e a Irmandade Muçulmana como, pelo menos, primos ideológicos. At least ideological cousins. Jordan saw destabilizing protests in Amman. A Jordânia viu protestos desestabilizadores em Amman durante a guerra, que acredito assustaram o rei Abdullah. E também devemos considerar a situação no Líbano. Os refugiados palestinos lá foram, na verdade, privados da capacidade de conseguir emprego em cerca de 75 profissões por Rafik Hariri, o falecido líder sunita pró-Ocidente do Partido Futuro, em 2005. Os refugiados palestinos no Líbano são tratados horrivelmente pela sociedade libanesa. A sociedade libanesa mais ampla, com todas as suas divisões sectárias, é muito instável. E assim, adicionar mais refugiados palestinos à região apenas cria um barril de pólvora. Portanto, os líderes árabes, por mais submissos que sejam à liderança ocidental, são totalmente contra isso. E eu não acho que Donald Trump entende isso, pois ele simplesmente aceita a lógica sionista e a proposta sionista para cada problema. Então você tem a Europa. Quero dizer, a Europa está se movendo para a direita. Uma das razões foi parte da tese do meu último livro, The Management of Savagery, sobre por que a Europa estava se movendo para a direita. Foi a Síria, que o Ocidente financiou uma guerra suja e supervisionou uma guerra suja na Síria por 10 anos, criando um dos maiores fluxos migratórios desde a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha aceitou 1 milhão de refugiados sírios. Todos esses outros países estavam preocupados que teriam refugiados sírios em seu meio. A maioria dos eleitores do Brexit listou a imigração, ou, você sabe, a crise migratória, como uma das razões pelas quais votaram pelo Brexit. E não é de barrinha, o efeito da AfD de Reismeng foi significativamente. Rising, all of these populist right-wing movements rising, they're not... Todos esses movimentos populistas de direita, em ascensão, eles não vão aceitar refugiados palestinos da mesma forma que a UAE aceitou refugiados sírios. Então, para onde eles vão? Eles vão para suas casas. Por que não podemos simplesmente afirmar que eles deveriam ir para suas casas? E quanto à população israelense, a população judaica israelense que ainda está deslocada? Algo em torno de 50 mil israelenses judeus estão se recusando a voltar para casa no norte de Israel, porque suas casas estão, muitas delas, destruídas. E eles têm medo do conflito reacendido com o Hezbollah. Para onde eles iriam? Eu não sei, já que Donald Trump legitimou toda essa conversa sobre limpeza étnica de palestinos e transferência e relocação, por que não enviar essa população por um período de tempo, até que suas casas sejam reconstruídas para a Alemanha, que foi responsável pelo Holocausto, e saiu barato deslocando as crianças? Por que a Alemanha não assume esse problema que ajudou a criar? Ela saiu barata com o sionismo e deslocou seu problema judaico para as costas dos palestinos, que não tinham nada a ver com o Holocausto. Então essas são perguntas que agora podem ser feitas graças à fanfarronice cretina de Donald Trump.
Thank you, Max. By the way, Obrigado, Max. A propósito, só tenho uma última pergunta breve. Sei que não é popular tentar olhar em nossas bolas de cristal e prever o futuro, mas considerando que há muitas direções possíveis ou positivas que estão sendo bloqueadas, como você vê esse conflito se desenrolar no futuro? Você tem alguma expectativa? Do you have any expectations? Well, I think I addressed that after the Bem, second question. acho que abordei isso após a segunda pergunta, e não gosto de olhar para uma bola de cristal, mas estou realmente preocupado com o que está acontecendo agora em Washington e a agenda do diretor do Conselho de Segurança Nacional, Mike Waltz, em relação ao Irã. Acho que o cessar-fogo é essencialmente uma pausa em um conflito prolongado que foi acelerado pela Operação Al-Aqsa. O que Yahya Sinwar fez ao autorizar ou realizar essa operação foi apenas acelerar as forças da história. Então, estamos vivendo esse período histórico agora. Israel gostaria de remodelar a região de acordo com seus próprios planos, mas ainda existem várias forças de resistência que têm o poder de reagir. A força mais forte é o Irã, e ele está de olho em um ataque aos sites nucleares do Irã este ano. Mais uma vez, cabe aos Estados Unidos. And once again, it's up to the U.S. Foi um bom momento para terminar. Então, muito obrigado ao Max, se ele estiver ouvindo. Obrigado. Você encontrará muito mais desses dois caras no YouTube, no Substack, em seus escritos e em seus inúmeros livros. Esta foi uma hora fantástica. Obrigado. Não queremos e obrigado. Obrigado pelo convite. Thank you for the invitation.